Fala aí, Disconnectors, esse aqui é um corte da live Desconecta. A ascensão e queda dos roqueiros no Brasil. A geração Z matou o rock nacional. Reportagem, né? Porque o cara é jornalista, do Júlio Ettore. Deixa eu botar na tela aqui para nós. Patrocínio da Vlut, é o novo clube de disco de vinil feito para você. Acesse velut.com.br, faça seu perfil e escolha o seu plano. Todo mês receba um disco surpresa novo e lacrado, com gift exclusivo, caixa personalizada e frete grátis. Vlut, um clube realmente seu. E vamos lá. Uma das perguntas que mais geram debate hoje em dia, quando o assunto é música brasileira, é: será que o rock brasileiro morreu? Quem aí que lembra do tempo em que a gente ficava esperando por um novo lançamento de uma banda, ouvindo rádio, gravava na fita pra escutar, torcia pro clipe entrar no Disque MTV? Primeiríssima posição, Backstreet Boys. Ou então para ter uma entrevista na Bis. Tudo bem, não existe mais CD nem fita, agora é tudo no streaming. Mas o que aconteceu com o rock brasileiro? Por que a grande maioria da juventude não quer mais saber de baixo, bateria e guitarra? É o que a gente vai investigar nesse vídeo. Boa pergunta, cara. Boa pergunta. Por que a galera largou o rock, né? De uma certa forma. Quanto à MTV, cara, pra mim o melhor programa, se é pra ir pra uma linha mainstream, eu gostava muito do Gás Total. Então, esse é o meu favorito. Eu disse que a MTV não era uma coisa que eu curtia muito, porque meio jogo de cartas marcadas ali, né? No ano que vem, vai completar 70 anos que o rock chegou ao Brasil. E ele mudou muito nesses anos. Teve os penteados dos anos 60, os cabelões dos anos 70, as roupas coloridas dos 80, as roupas largas dos anos 90. Aqueles que atravessaram décadas, então, nem se fala o quanto que mudaram. E enquanto alguns ganharam cabelo, outros foram pelo caminho oposto. Legal. Talvez você não se lembre ou nem saiba, mas o guitarrista Edgar Scandurra tinha cabelos escuros no começo da carreira. Herbert Viana foi outro que perdeu os cabelos com o passar do tempo. No começo da década de 80, sua cabeleira crespa era uma A idade não é fácil, né, meu? A idade não é fácil. marca registrada com os Paralamas do Sucesso. 10 anos depois, ele já não era mais o mesmo, e passou a deixar todo o couro cabeludo à mostra. Tudo bem, faz parte. A calvície é um processo natural, e metade dos homens com até 50 anos lidam com ela diariamente, mas poucos tomam uma iniciativa. Vamos de jabá? Vamos de jabá? Tem que deixar, né, cara? Pô, nós estamos aproveitando aqui o conteúdo que o Júlio desenvolveu para nós, pesquisou, foi atrás, né? Então, o mínimo que a gente pode fazer é deixar a propaganda e a publicidade rolar. Para tratar a queda de cabelo, o que pode melhorar e muito a sua qualidade de vida. Aproveita que está começando um ano novo e coloca isso em prática, como uma meta para 2025. É fácil, velho. Com a Manual, você não precisa sair de casa. E ainda tem o apoio de médicos especialistas. A Manual é líder no tratamento de calvície no Brasil. Funciona assim: você responde a um questionário e o médico recomenda um tratamento. Os medicamentos são entregues numa caixa discreta. Você continua sendo acompanhado pelos especialistas e pode interromper a qualquer hora. Então, não perde tempo e aproveita o meu cupom ET40. Ele dá 40% de desconto no primeiro pedido e frete grátis. É só ir no link que eu coloquei lá na descrição. Você pode só conhecer o formulário e responder de graça. Com a Manual não tem marcação de consulta, nem precisa ficar indo de farmácia em farmácia. Mas não demora, que é por tempo limitado. Mas nesse vídeo a gente não vai focar na aparência dos músicos brazucas, e sim em como que os grandes nomes ascenderam à fama, e vamos nos perguntar: será que o rock brasileiro morreu mesmo? Era 1956 quando o primeiro rock foi gravado no Brasil. Ele se resumia a músicas americanas que eram regravadas, poucas eram as letras originais em português. Rock and roll, avança! Aliás, o Calbi Peixoto cantou a primeira delas, mas tudo ainda era muito ingênuo e copiado. O estouro dos Beatles, a partir de 62, inundou o país de bandas que queriam imitar o quarteto inglês. As gravadoras investiram em inúmeros cantores e bandas. Roberto Carlos, Erasmo e Vanderleia comandaram o programa Jovem Guarda, marco daquele movimento. Em 67, a psicodelia se espalha pela música pop. O movimento hippie, as drogas, dão contornos diferentes ao rock and roll. No Brasil, os Mutantes simbolizaram essa ruptura com o rock comportado. Mas vivíamos tempos sombrios, às vésperas do AI-5. Ser roqueiro era sinônimo de vagabundagem para a direita e de alienação para a esquerda. Que merda, né, cara? Ser roqueiro sempre foi uma merda nesse país, né? Se tu for pensar, né? Como assim, né, meu? Vagabundagem, né, meu? Tá louco. E a alienação do outro lado. Os estúdios eram caros, não havia equipamentos, estrutura para shows e nem investimento das gravadoras e da mídia. As bandas mudavam de formação. Tem vários exemplos aí de músicos, né, que relatam, né, a dificuldade de se comprar uma guitarra, um contrabaixo,
coisas do gênero, assim, né? Nessa década aí de 70, 80 também, né? O próprio anos 90 também não era muito fácil, década que eu fui adolescente, né? Não que fosse difícil, mas os preços não eram muito convidativos, né? E se desfaziam o tempo inteiro, com raras exceções. Rita Lee e Raul Seixas foram os únicos a fazerem uma música rock popular naqueles tempos. Na década seguinte, surge um grito por liberdade e democracia. Cansados da MPB, jovens dos anos 80 encontram no rock a trilha sonora para extravasar seus desejos. Boa. E, percebendo a nova onda, as gravadoras investem como nunca em bandas new wave, punk e pós-punk. E teve o heavy metal também, que começou fazendo uma tribo muito grande no Brasil e que dura até hoje. Mas não vai ser tratado nesse vídeo, porque é um público bem específico. Surgiram os maiores poetas do rock brasileiro, Renato Russo, Cazuza... Público específico, mas enorme, né, cara? Enorme, que mantém... julgo a dizer, né? Se me permite, que mantém ativo, de uma certa forma, o rock... É o metal, né? Tem uma galera, né? Tanto é que tem vários festivais grandes aí de metal, e aí quando tu vai pra uma outra linha tipo Rock in Rio, cara, de rock não tem mais nada, né? Mas enfim, é um direcionamento que ele se propôs a fazer no vídeo, uma opção dele. Arnaldo Antunes, mas essa também foi a geração da cocaína, que destruiu grupos de sucesso, e da AIDS, que levou grandes nomes. Aí chegam os anos 90. Agora, bandas de qualquer parte do país começam a ser ouvidas, e elas agora surgem também na periferia. O rock se mistura com ritmos regionais e testa os limites da liberdade de expressão. A irreverência das letras reflete um país estabilizado pelo plano real. Nos anos 2000, tá mais fácil ter tudo a qualquer hora. A nova geração tem internet, celulares e redes sociais. No Brasil, a preferência dos jovens foi por letras introspectivas, seja no rock independente dos Los Hermanos ou no hardcore melódico e do emocore. CPM 22, NX0, Restart, por aí vai. São poucas as bandas que fazem um som mais agressivo, como Cachorro Grande e Pitty. E a indústria fonográfica não tem mais dinheiro para desperdiçar. O rock vira escravo das vendas. Ou vende, ou cai fora. Já nos anos 2010, os CDs vão embora. Tudo começa a se difundir e se diluir no mundo do streaming. Já não é possível visualizar com clareza o que... Na virada do século, já falamos aqui sobre isso nesta live, mas vale ressaltar porque isso aqui vira um corte. Na virada do século, as gravadoras, os selos, né? Gravadoras, né? Nem eram selos, eram gravadoras, tiveram uma grande queda de vendas. Eu me lembro que eu trabalhei na Rádio Ipanema nessa época, e eles distribuíam muitos materiais de brindes, né? E ali secou, cara. Ali secou. Ali já não tinha mais. Então, assim, os caras vinham com caixas de CD para fazer sorteios na rádio, e daqui a pouco sumiu os brindes, sumiu os divulgadores, que eram os caras que levavam os materiais até as rádios, e aos poucos foi se perdendo. Aí, né, entra o Napster, destrói com tudo, e a Apple reacende o mercado para as gravadoras novamente. Mas isso teve que vir uma Big Tech aí, né, como a gente costuma dizer hoje em dia, a Apple, né, para fazer esse movimento, né, porque as gravadoras eram muito tradicionais, assim, em todos os sentidos, né, eram muito caretas, não se atualizavam nem tecnicamente e nem musicalmente, né, inclusive apostando sempre naquela fórmula feijão com arroz ali para vender pra caralho mesmo, e deu no que deu. Aí a coisa começa a mudar com o iTunes, né, com a loja da Apple vendendo MP3, aí vem o Spotify, mas ali, Napster, Kazaa, quando teve o peer-to-peer, acabou geral com as gravadoras. Então tem uma historiazinha e um gapzinho que precisa ser relembrado. O que é o rock brasileiro contemporâneo? Antes de se perguntar se ainda existe rock verdadeiramente brasileiro, a gente precisa olhar para a história e ver como os grandes ícones e movimentos apareceram. A Jovem Guarda, que além de um programa de TV também era um movimento, colocou a guitarra elétrica como protagonista na música jovem, o que despertou a ira de gente como Elis Regina, que era de uma ala mais purista da música nacional. Mas muitos daqueles artistas não eram roqueiros, eles pegaram carona na moda da vez. Até por isso, a maioria seguiu por outros caminhos. Dá para citar os incríveis Erasmo Carlos e Renato e seus Blue Caps,
Alex como alguns dos poucos que continuaram na trilha do rock. Se a Jovem Guarda enfrentou os nacionalistas, eles eram muito comportadinhos, e foi aí que os Mutantes quebraram as barreiras. Rita, Arnaldo e Sérgio contaram com o empurrãozinho de Caetano Veloso e Gilberto Gil, e na virada de década para os anos 70, lançaram discos que trouxeram finalmente uma linguagem própria ao rock nacional e inspiraram o surgimento de muitas bandas. Os Batista, porém, se converteram ao rock progressivo das elaboradas composições. Expulsa da banda, Rita flertou com o blues, depois o funk, o dance e seguiu sem medo de se reinventar. Entrou né, na segunda fase da carreira solo dela, ela entrou com tudo no soft rock, né, ou no pop rock, né? Que ela fez muito bem, né? Fez muito bem. Ela e o marido lançaram grandes discos ali e marcaram uma geração, né? Rita conseguiu ser popular nos anos 70, da mesma forma que um baiano que despontou em 73. Fã de Elvis, do baião e do brega, Raul Seixas bebeu em todas as fontes. A magia de Paulo Coelho, o hinduísmo e o diabo, o folk e o sertanejo. Um roqueiro de alma brasileira. Autor de hits imortais e letras enigmáticas, ele ainda conseguia falar para diversas tribos, no momento em que a MPB era música jovem e o movimento hippie ainda ecoava tardiamente por aqui. Já nos anos 80, a juventude brasileira passava por mudanças. Agenor de Miranda Neto representava muito bem aquilo que rolava. Um poeta da noite que escrevia sobre a liberdade e vivia nas praias do Rio. Como sua geração, Cazuza era direto, contra a caretice, alegre. Nos últimos anos da década, ele torna-se politizado e canta sobre ideologia e o Brasil, impactado por dois fatos: a contaminação pelo HIV e a concorrência com outro carioca, só que esse radicado em Brasília. Renato Manfredini Jr., fã dos Beatles. Tu vê, né, cara, a gente não tem mais esse tipo de artista, né, com a capacidade de traduzir a realidade brasileira através das palavras, né? Não tem, cara. Não tem. A gente teve uma pandemia aí foda e não teve um álbum. Até teve, né? Mas assim. Mas algo que marcasse aquele momento, né? Que trouxesse as angústias de uma geração. Pelo menos não no rock, né? Descobriu o punk em meio ao tédio do Distrito Federal e foi um dos artífices do rock de Brasília. Ele também devorava discos e incorporou inúmeras referências, desde bandas gringas a textos religiosos, para fazer as letras mais icônicas do rock brasileiro. Desiludido com a fama e a adoração, afastou-se gradativamente da mídia e, como Cazuza, foi outra vítima da AIDS. O maior ídolo do rock dos anos 90 não fazia poesia e nem usava sapato. Não, eu não... Putz, aí é gosto musical, mas esse cara eu não conversei com esse cara. Puta, preferia muito mais o Mangue Beat aí, do Chico Sainz. Preferia muito mais até o próprio Planet Hemp. Aqui do Sul a gente tinha o Graforreia nos anos 90, a Graforreia Filarmônica. Tinha muitas outras bandas, cara. Tá aí uma banda que não me pegou e liricamente também não me conectei muito aí com o Seu Chorão e o Charlie Brown. Muito pelo contrário, senti até um certo receio. Alexandre Magno Abrão simbolizava um novo Brasil, em que a música estava democratizada e era menos intelectual. Mas isso é o meu gosto, não quer dizer que o Júlio tá falando aí não seja verdade, né, cara? Conversou com muita gente, né? Com muita gente, pegou uma geração inteira aí, né? Criado entre o skate e o rock pesado, aprendeu a escrever vivendo a cultura de rua, o hip hop e o reggae. Versátil, sincero e contundente, Chorão cantou sobre o amor e as desigualdades sociais. Ele foi o último roqueiro a ser admirado por diversas tribos. Nessas diferentes gerações do rock nacional, vários desafios precisaram ser superados. Fazer rock nos anos 60 no Brasil era basicamente copiar uma música estrangeira. Mas os artistas daquela época contaram com a febre dos Beatles. A Jovem Guarda cantou para a geração Baby Boomer, moralistas, individualistas e fiéis a seus valores. Casar e ter filhos era algo muito importante para eles. É tão bom. A primeira artista rock jovem do Brasil, Celi Campelo, inclusive abandonou a carreira precocemente para casar e ter filhos. Com o rock and roll, essa geração experimentou um salto de liberdade, um jeito de se rebelar contra as amarras dos pais. Roberto era uma verdadeira celebridade, atuava em filmes, participava de festivais. Ele, Erasmo e Vanderleia influenciaram o modo de se vestir, de cortar o cabelo, qual carro comprar. Nos anos 70, o clima de repressão não deu muito espaço para rebeldia, sexo, drogas e rock and roll. Ato público está proibido. Não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso.
Mas se tem alguém que conseguiu questionar os valores sociais, foi Rita Lee. Ela provou que não era preciso ser um mega instrumentista para fazer rock de qualidade, que não era preciso ser homem para ter atitude e que podia conciliar um casamento com uma carreira musical. Ao conhecer Roberto de Carvalho em 76, ela exibiu ao país que, além de roqueira, era mãe de família e enfrentou a censura ao cantar sobre a liberdade feminina. Mas a carreira de Rita foi irregular. Ela teve internações para tratar a dependência química e, mesmo assim, seguiu sendo um ícone que influenciou brasileiros pelo seu jeito autêntico e desafiador por décadas a fio, até falecer vítima de um câncer. Se Rita desafiou os valores, Raul questionou absolutamente tudo. Rompeu as barreiras da música brasileira ao misturar estilos, irritou a igreja, cantando sobre o diabo, provocou a burguesia ao defender o estilo maluco beleza. Inventou histórias de discos voadores e encontros com John Lennon. Com seu estilo eclético, Raul levou o rock ao Brasil profundo, ao interior, mas viveu uma vida de excessos. Apresentado às drogas pesadas por Paulo Coelho, gastou muito dinheiro com cocaína e sucumbiu lentamente ao alcoolismo nos anos 80, tornando-se cada vez mais esquecido. Este fim, né, cara? Um cara que fez muito pela música, né? Pode gostar ou não da música brasileira, né? E o rock, principalmente. Gostando ou não, né, essa caída pro lado do hip que ele tinha, assim, é um cara que foi um divisor de águas, né? Muito triste a forma como ele foi esquecido, né? O lance do alcoolismo. Triste demais, cara. Até sua morte em 89. Sua obra, no entanto, jamais foi esquecida e segue sendo cultuada por diversas gerações. Já os anos 80 foram de excessos em boa parte da juventude brasileira. A sensação de liberdade e a liberação sexual são um marco daqueles tempos. E a cocaína inundava as metrópoles brasileiras. Ninguém simbolizou mais aqueles tempos do que Cazuza, que também viveu seus excessos. Ele não tinha freios, mas o que vitimou o cantor foi uma doença recém-descoberta e que provocou uma cicatriz naquela geração: a AIDS. Cazuza foi diagnosticado em 87 e se viu obrigado a revelar sua condição 2 anos depois, à medida que emagrecia e perdia cabelo. Sua decisão de se expor fez o Brasil debater o preconceito e o sofrimento das famílias. Sua música alegre e despojada se eternizou com a morte de Cazuza em novembro. Isso foi importante também, né? Porque a gente vivia numa sociedade muito diferente que a gente vive agora, né? Assim, o preconceito era muito maior. E, puta, eu era muito pequeno, assim. Mas eu tenho uma lembrança desses momentos, assim, né? Então, se colocou em praça pública, entre aspas, né, essa discussão, né, cara, da liberação sexual, né, do uso excessivo de drogas, e a sociedade começou a debater mais isso, né, houve um debate sobre isso. Avançou-se vários temas nessa área, assim, né. Então foi super importante, cara, mesmo que tenha sido triste, né, ver o cara definhar, né, à frente, né, ver um ídolo como ele para uma geração se definhar na frente de todos, a sociedade avançou. Outra vítima do HIV foi Renato Russo. Conhecido por sua entrega em cada show, ele espelhou a juventude dos anos 80 com seu jeito rebelde, romântico e carismático. Renato, porém, também enfrentou desafios, desilusões amorosas e conflitos com sua sexualidade, que ele decidiu revelar em 1989. A exposição dele gerou debate sobre o preconceito e inspirou muitos jovens a fazerem o mesmo, se conhecerem e se assumirem. Mas Renato também tinha seus segredos. Um deles era a dependência química, que quase o levou à morte. Recuperado em 93, ele passou a enfrentar outro segredo, o HIV. Declinando lentamente, o cantor desiste de tratar a doença e, derrubado por uma intensa depressão, faleceu em 96. Triste, cara. Foi no ano seguinte que Chorão despontou com o Charlie Brown Jr. Intenso, rebelde e intuitivo, ele se conectou com jovens de diversas classes sociais. Nos anos 90, a periferia queria ter voz e mostrar que o Estado dava as costas para ela. Mas também foi a década da alegria e da diversão, de colher os frutos de um país estável. Chorão colocou o dedo nas feridas da sociedade brasileira, alertava para os perigos do crime e das drogas, mas ele também tinha seus demônios. Inseguro, centralizador e autoritário, não conseguiu suportar a pressão que fazia sobre si mesmo, afastando amigos, sua companheira e cedendo para uma overdose de cocaína em 2013. O legado deles e de muitas outras bandas e cantores, que não dá tempo de mencionar aqui, continua vivo nas mentes e corações de quem viveu aquele período. Mas por que será que ninguém deu sequência ao legado deles? Mas vai descer que a novinha do TikTok. Ela senta enquanto a música jovem no Brasil hoje está em outros estilos. E é difícil citar uma banda ou cantor de rock que consiga furar a bolha dos seus admiradores. Será que o legado dos maiores roqueiros do país se perdeu? Alguns críticos consideram que os anos 2000 foram mortais para o rock brasileiro e que a ascensão de bandas alternativas e introspectivas destruíram a essência rebelde que é a matéria-prima do rock and roll. A banda que simbolizaria essa morte seriam os Los Hermanos, que possuem um exército de admiradores tão forte quanto seus haters.
Atualmente, muitas bandas limitam-se a copiar estilos do passado, mas não conseguem transformar o legado do rock brasileiro em algo novo. Os desafios enfrentados pelo jovem de hoje não são os mesmos que os grandes roqueiros do Brasil viveram. A geração Z é engajada em causas sociais e políticas, se preocupa com o meio ambiente, valoriza a inclusão e a igualdade, é hiperconectada, independentes e exigentes. Será que as novas gerações não se veem mais representadas pelo rock? Resta então as bandas antigas continuarem tocando e lotando estádios, só que essas bandas não vão durar para sempre. Era isso e até a próxima. Cara, Olá, bem-vindos à diversão. Uma das perguntas que mais geram debate. Não tem uma resposta para isso, né? É difícil, né? Eu acho que, como o Júlio colocou ali, né? A gente passa por um momento de entre safras dentro do rock, mas muito mais que isso, né? Porque o rock ele sempre foi jovem, sempre foi rebelde, não teve essa característica. E quando a gente não tem mais um esforço, não só dos artistas, né, mas da galera mais nova, de conhecer este universo e se permitir entrar dentro disso, né, ele já não conecta mais, né? É uma coisa que não conversa mais com essa galera. Talvez até o rap, por exemplo, converse muito mais em termos de rebeldia do que o próprio rock, né? Fala aí, Disconnectors, esse aqui é um corte da live Desconecta com um patrocínio da Vlut. É o novo clube de disco de vinil feito para você. Acesse velut.com.br, faça seu perfil e escolha seu plano. Todo mês receba um disco surpresa novo e lacrado com gift exclusivo, caixa personalizada e frete grátis. Vlut, um clube realmente seu.